Eu queria citar a frase do professor Adalto Lourenço, que também é um dos autores desse livro, né? Junto com muitos outros. Ele diz que toda ciência devidamente estabelecida, não é? E toda escritura corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Amém? Segundo slide, acho que eu já posso ter o controle aqui. Mais uma vez, a relação de cientistas consultados, não é? Michael Behe é um autor americano que escreveu esse livro aqui, muito interessante. Aqueles que gostam dessa área, Caixa Preta de Darwin. Alguns slides vão estar fundamentando a teoria dele, né? Um outro livro que eu acho bastante interessante, também que serviu de base para a preparação dessa palestra, em Sixth Day. Felizmente não tem ele na tradução portuguesa, mas é um livro, para aqueles que têm afinidade com a língua inglesa, também é um livro que eu recomendo, em Sixth Day. Aqui diz assim, por que 50 cientistas escolheram acreditar na criação? Então são doutores, PhD, pós-doutores que escreveram esse livro, explicando por que eles resolveram acreditar na Terra jovem e na teoria do criacionismo bíblico e científico, tá bom? E esse aqui também, do Kenny Han, também recomendo para os irmãos. É um excelente livro que trata sobre essas questões que vão ser discutidas nessa palestra, tá bom? Depois, quem quiser dar uma olhada, eu vou deixar com o Bruno aqui. Alguns deles já estão bem surradinhos, porque eu já emprestei para várias pessoas, né? E tem aquele que o pastor também trouxe aqui, do Francis Collins, que é muito bom também. E esse do Flávio José, que é do pastor também. Depois, quem quiser, só dá uma olhada. Pois bem, esse é o esboço da nossa segunda palestra, né? Nós vamos começar falando sobre os tipos de criacionismo, né? Tipos de criacionismo: criacionismo religioso, criacionismo bíblico, criacionismo científico. Então, o criacionismo religioso trabalha com a proposta religiosa para explicar o universo e a vida. Ele ocupa-se em demonstrar quem é o Criador. E diversas religiões têm uma explicação, não é? A mitologia asteca, a mitologia nórdica, a mitologia grega, a mitologia maia, a mitologia urubá, japonesa, suméria, babilônica, não é? Aquele ali é o Thor, não é? Thor é um deus da mitologia nórdica, não é? Filho de Odin. E aí existe a explicação para diversas linhas de pensamento, não é? Diversas religiões. Esse é o criacionismo religioso. O mais conhecido, também tem a mitologia mongol, a mitologia grega. Na mitologia grega, quem é o deus criador? Zeus, não é? Zeus é o deus que criou todas as coisas, todos os seres vivos. Cientologia, mitologia chinesa. Então, o criacionismo religioso é fundamentado numa entidade que criou todas as coisas, não é? Um Deus que criou todas as coisas. E eu estou achando que a nossa pilha aqui está chegando ao fim, não é? Não quer passar mais. Quer trocar a pilha para nós, irmão? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá dentro dessa mochila aí. Vamos trocar a pilha para ver se funciona isso aqui. Passa o próximo aí, irmão, para mim, por favor. Aí. O criacionismo religioso mais conhecido é o judaico e o cristão, não é? Está dentro da bolsinha. Abra outra para ver se está aí. Criacionismo judaico e criacionismo cristão. Vamos só trocar a pilha aqui do artefato aqui, irmãos. Achou a bolsinha? Bolsinha preta. Essa aqui, ó. Vê se troca aí. Trocar a pilha aqui, irmãos, que parece que deu blackout. Enquanto isso, o irmão que está lá em cima pode me ajudar passando no slide. Próximo. Próximo. Mais um. Isso. De onde veio tudo isso, não é? Melhorou? Se não funcionar, nós temos o tablet, né?
Vamos ver se vai funcionar agora, irmãos. Ah, parece que funcionou. Criacionismo bíblico. Não funcionou. Então vamos pegar o tablet mesmo, né? Opa. Vai no tablet. Tá. Deixar ele aqui mais próximo. Pronto. Passou? Sim. Então, o criacionismo bíblico, ele utiliza argumentos que estão escritos na Bíblia, não é? Criacionismo religioso, nós já mostramos que cada religião tem uma explicação que procura demonstrar quem é o Criador de todas as coisas. O criacionismo bíblico vai buscar fontes, vai buscar informação no Deus da Bíblia, não é? Utiliza argumentos baseados, fundamentados na Bíblia Sagrada, para explicar quem é o Criador. Mostra que Deus é o Criador. E como eu disse, apesar da Bíblia não ter sido escrita para ensinar ciência, apesar de não existir nenhum rigor científico na Bíblia Sagrada, existem determinadas... Me empresta ele só para apontar com a luz. Existem determinadas passagens na Bíblia que mostram um certo conhecimento de ciência. Afinal de contas, foi Deus quem inspirou as Escrituras Sagradas, não é? Então, existem assuntos relacionados à ciência que falam sobre a evaporação, sobre núcleo de condensação. Nós não temos tempo de ler todas essas passagens, mas esses slides, eles vão estar disponíveis depois da palestra para quem quiser. Quem quiser depois é só solicitar a organização aqui do evento. Eu queria dar uma lida lá naquelas passagens, eu queria ter acesso aos slides lá da palestra. É só pedir para os organizadores que eles vão disponibilizar esses slides aí. Trazer um pendrive para eles gravarem. Você precisa ter no mínimo uns 300 mega no pendrive, né? Porque os slides são grandes, tá bom? Então vai estar disponível. Não dá para a gente ler todas, mas fala sobre gravidade, sobre erosão, sobre o número de estrelas, fala sobre as órbitas, fala sobre a circulação da atmosfera, fala sobre também aquilo que eu disse para nossa irmã agora há pouco, fala sobre tem uma passagem que eu vou pegar ela aqui, livro de Jó, capítulo 26, versículo de número 7. Lá está escrito assim, ó, no livro de Jó, capítulo 26, versículo 7. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Olha o rigor científico que existe nisso aí. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Quer dizer, o escritor do livro de Jó já sabia que a terra estava suspensa no espaço e pairando sobre o nada, né? Aquela foto que nós mostramos do astronauta enxergando a terra da sua espaçonave mostra a terra lá pairando sobre o nada. Apesar de não existir rigor científico, existem algumas frases científicas na Bíblia, né? Bom, o criacionismo bíblico procura explicar como Deus criou todas as coisas. Existe lá aqueles que acreditam na teoria dos dias era, conforme a pergunta do nosso irmão ali. Alguns acreditam que entre um versículo e outro da explicação de como Deus criou todas as coisas, existem milhares de anos e não apenas 24 horas. Essa é a teoria dos dias era, ou para alguns também conhecido como teísmo evolucionista. Ela se coaduna muito bem com a teoria evolucionista, que, segundo essa teoria, são necessários ou foram necessários milhares de anos para que as modificações acontecessem nos seres vivos e uma espécie pudesse se transformar em outra espécie, não é? Então ela veio cobrir essa lacuna aí, necessária para a explicação da teoria da evolução. Mas olha só, primeira objeção, teoria do intervalo, estabelece então milhares de anos entre um versículo e outro. Então aquelas eras geológicas estabelecidas pela
geologia, paleolítico, neolítico, mesozoico. Essas eras então correspondem nessa visão aos dias da criação, que entre um dia e outro, milhares de anos, certo? Bom, segundo a ciência, os dinossauros deixaram de existir. Todo mundo aqui acredita que existiu o dinossauro, né? Os dinossauros deixaram de existir há 80 milhões de anos atrás. Foram extintos, morreram. E de acordo com a Bíblia, os dinossauros foram criados em que dia da criação? Junto com outros animais? No 5º dia, não é? Não é isso? E se eles foram criados junto com os outros animais, lá fala todos os animais terrestres, foram criados no 5º dia da criação. No 4º dia foram as plantas, não é? Não é isso? No 3º dia as plantas, no 4º dia o sol. Opa, já estamos em outra sinuca de bico. Se as plantas foram criadas no 3º dia da criação, e o sol foi criado no 4º dia da criação, como é que as plantas sobreviveriam milhares de anos sem o sol? Já parou para pensar nisso? Essa é a primeira objeção, ou a segunda objeção, né? A primeira objeção é aquela, ó. E disse Deus, quando Deus criou todas as coisas, Ele falou o seguinte, ó, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 29 e 30, sobre a face da terra, toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para o mantimento. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento, e assim foi. Quer dizer, no princípio, tinha animal comendo animal? Tinha ou não? Bicho comendo bicho? Não. De acordo com aquela passagem ali, no princípio, não existia animal comendo animal. Certo? Todos eram herbívoros, inclusive o homem, não é? Quando é que foi liberado para comer carne? Aí a Joyce ia fazer uma festa, né? Quando é que foi liberado para comer carne? Só depois do dilúvio, não foi? Olha lá. Então, vamos passar aqui a próxima. Depois do dilúvio, Deus disse para Noé, Gênesis capítulo 9, versículo 2 e 3. E o temor de vós e o pavor de vós vindo sobre todo animal da terra e sobre toda ave do céu e tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo que vos tenho dado, assim como a erva verde. Agora ele liberou para comer qualquer coisa. Depois do dilúvio, está liberado para comer carne. Tudo ser-vos-á para mantimento. Os peixes, os animais, tudo foi liberado a partir do dilúvio para comida. O homem passou a ser carnívoro. Diz a ciência que foi a partir daí que a longevidade começou a declinar, né? Que até Noé o homem ainda conseguia viver 600, 700 anos, né? Depois de Noé começou a diminuir a longevidade. A gente percebe que Abraão foi um dos mais longos, né? Terá, o pai dele, tinham no máximo 150 anos, tá certo? 160. Então, a partir do dilúvio, a teoria do intervalo, então, estabelece milhões de anos entre um versículo e outro, não é? Só que localiza morte e sofrimento antes do dilúvio. E pelas escrituras a gente viu que não tinha animal nenhum comendo o outro antes do dilúvio. E se os dinossauros estavam... Todos nós sabemos que alguns dinossauros eram extremamente carnívoros, né? Pela posição dos dentes, pelo tipo de dente. Então já tinha animal comendo o outro ali, ao longo dessas eras, né? Olha lá, o sol foi criado, segunda objeção, no 4º dia. Como é que poderia haver dia e noite sem sol por 3 longas eras? Se cada dia corresponde a eras geológicas, e a Bíblia diz no final de cada dia, houve tarde e manhã no primeiro dia, e houve tarde e manhã no segundo dia, e houve tarde e manhã no terceiro dia, e houve tarde e manhã no 4º dia, e lá na Bíblia está escrito que foi justamente no 4º dia que Deus criou o sol. Se você ver lá no 3º dia, Deus criou as plantas. Se cada dia corresponde a eras geológicas, como é que plantas vão sobreviver sem o sol durante uma era geológica? Não tem possibilidade, elas morreriam, entrariam em extinção, não é? Muito bem.
E aí, os vegetais, está dizendo ali em amarelinho, que foram criados no terceiro dia, não poderia viver sem o sol. Agora vamos lá para Êxodo capítulo 20, versículo de número 11, terceira objeção. Êxodo capítulo 20, versículo 11. Eu acho que eu não... Aqui em Marcos 10, 6, Jesus está dizendo: porém, desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Está em Marcos 10, 6. Alguém poderia me ajudar e ler aqui para mim Êxodo 20, 11 e 31, 15, se você está com a sua Bíblia aí, ou no celular, ou no tablet? Me ajude aí, por gentileza. Objeção 3, ó. Êxodo capítulo 20, versículo 11. Em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e no 7º descansou. Agora o 31. Já que você está aí com a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia: 6 dias trabalharás, porque o Senhor fez os céus e a terra em 6 dias, mas o 7º dia, você vai descansar, porque o Senhor descansou. Teria como o homem cumprir esse mandamento se os dias fossem eras geológicas? Deus ordenaria algo que o homem não poderia obedecer? Se cada dia da criação fossem eras geológicas, Deus está dizendo: 6 dias você vai trabalhar, e no 7º você descansa. Tem como o homem trabalhar assim, ó, ininterruptamente, 6 eras geológicas? Não teria como obedecer. Então os dias, por esse entendimento aqui, eles são dias literais de 24 horas. E Jesus disse, ainda no princípio, ele, o próprio Cristo, Marcos 10, 6, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. O homem foi criado no 6º dia, não foi? 6º dia. Se cada dia da criação são eras geológicas, a frase de Jesus Cristo estaria correta? Ele está dizendo desde o princípio. Se o homem foi criado só no 6º dia, quantas eras geológicas já se passaram? Ele foi criado no princípio? Não. Cristo não estaria falando a verdade. E ele diz desde o princípio da criação. Foi isso, não é? Outro argumento. Ali estavam aqueles versículos lá que o Bruno leu, né? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. 6 dias trabalharás, porque o Senhor trabalhou 6 dias também. Se os 6 dias são eras geológicas, não tinha como cumprir esse mandamento. Ok? Entendeu o raciocínio aí? Então, milhões de anos ou milhares de anos? Milhões de anos ou milhares de anos? Como é que nós podemos argumentar? Milhões de anos ou milhares de anos? O que é que diz a Bíblia? Então, 5 fatos aí para a gente analisar. 5 fatos. Primeiro, na época em que Charles Darwin publicou a sua teoria, estimava-se que a Terra tinha 100 milhões de anos. No século XIX foi estimado que a Terra tinha 1 bilhão de anos. Hoje, estima-se que a Terra tenha 4,6 bilhões de anos, de acordo com a ciência. A Bíblia, então, pelo que nós vimos ali, ensina uma criação com dias literais de 24 horas. Mas existem lá os modelos de datação radiométrica, o carbono 14, o método do urânio radioativo, do argônio, do potássio, que diz que a Terra tem milhares de anos. A gente vai penetrar na intimidade desses testes e ver realmente se esses testes são dignos de confiança, tá certo? Então, novas evidências de deterioração nuclear, que é o método que eles utilizam para datação de fósseis e de rochas, suportam então essa evidência de terra jovem. Então, existem algumas evidências científicas para uma terra jovem. Eu vou mostrar algumas delas. Algumas dessas evidências de uma terra jovem. Vou falar um pouquinho de cada uma delas e explicar para os irmãos. Evidências de uma terra jovem. O campo magnético da Terra
campo magnético da Terra é uma força eletromagnética que repele a radiação que o Sol emite para a Terra, constantemente, diariamente. Então, os cientistas, calculando o campo magnético da Terra, chegaram à conclusão que, se a Terra tivesse realmente milhões de anos, e esse campo magnético ele está diminuindo. Se a Terra tivesse milhões de anos, retrocedendo no tempo, não existiria campo magnético nos primeiros bilhões de anos. E se não existisse campo magnético nos primeiros bilhões de anos, como é que teriam surgido os primeiros organismos vivos? A tese é que os primeiros organismos vivos surgiram há 2,5 bilhões de anos. Isso é o que é mais aceito pela ciência. E sem campo magnético, as radiações solares, os raios cósmicos, os raios ultravioletas detonariam qualquer ser vivo que pudesse estar querendo se desenvolver. Talude continental, o desgaste daqueles taludes que ficam nos continentes estariam bem mais baixo. Ao receber as ondas do mar batendo naquele talude, eles estariam bem mais desgastados pela erosão do que estão atualmente. Então é evidência de uma terra jovem também. Sedimentos carreados para os oceanos, pelos grandes rios, estariam bem acima do que existe atualmente também. Se fosse feito, já se conhece a taxa de carreamento de sedimentos para os oceanos. Se fosse realmente contabilizar 4,6 bilhões de anos, já teria uma taxa de carreamento para os oceanos infinitamente superior. Afastamento da Lua, a Lua se afasta da Terra 3,8 centímetros ao ano. A cada ano a Lua se afasta da Terra 3,8 centímetros. Atraídos por outros corpos com força gravitacional maior, não é? Retrocedendo no tempo, 4,5 bilhões de anos, a Terra estaria dentro, a Lua estaria dentro da Terra. Se chocaria com a Terra. Desastre total. Então não existe possibilidade também, quando se calcula a taxa de afastamento da Lua. Retrocedendo os cálculos, 4,5 bilhões de anos, 4,6, não existiria Lua nem Terra, seria um corpo celeste só. Tá certo? O estudo do DNA mitocondrial. Eu vou explicar isso mostrando um slide para vocês. E o carbono 14 também. Eu vou falar agora um pouquinho sobre cada um desses. Ali está o campo magnético da Terra, não é? Existe esse campo em volta do nosso planeta para repelir radiações do Sol, raios cósmicos que vêm do espaço também. Ele é produzido pela presença de níquel e ferro no núcleo da Terra, tá certo? E aí, estudos mostram que esse campo magnético da Terra, ele não poderia ter todos esses bilhões de anos, tá certo? Essas radiações que o Sol emite diariamente são filtradas pelo campo magnético da Terra, repelindo muito do vento solar e das radiações cósmicas também, não é? Então, estudos apontam, né? Então, ele é gerado pelo núcleo, não é? Estudos apontam que a Terra é muito mais jovem do que essa idade, por causa do campo magnético da Terra. Ela se defende 24 horas por dia desses ventos solares, não é? Tá certo? Isso reforça, então, a evidência de uma Terra jovem. Olha lá. Dr. Thomas Barnes chamou a atenção para o fato de que a força do campo magnético na Terra tem diminuído. Conclui-se que ele tem menos de 10 mil anos. Então não poderia ter 4,5 bilhões de anos. Ok? E ele diminui a cada 1465 anos. Se ela tivesse toda essa idade, não teria mais campo magnético. Inviabilizaria a vida. O talude continental também. Desgastes dessas costas aqui que ficam no litoral, ó. Se existisse então um desgaste de 4,6 bilhões de anos, ele não estaria tão alto como em alguns locais, né? Não deveria existir por causa do desgaste provocado pelas marés, se a Terra tivesse realmente 4,5 bilhões de anos. Paredes íngremes dos cânions também, olha lá, aquelas paredes íngremes dos cânions, se a Terra tivesse 4,6 bilhões de anos, conhecendo-se a taxa de erosão, de degradação dessas paredes, já estariam retas, não existia, devido aos agentes erosivos, essas paredes tão altas.
tá certo? Já se conhece o coeficiente de erosão, então elas deveriam ser muito mais baixas do que são agora mesmo, né? Sedimentos carreados pelos oceanos. O sedimento carregado dos rios para os oceanos deveriam estar numa proporção muito maior se realmente a Terra tivesse 4,6 bilhões de anos, não é? Então a taxa de sedimentos é muito baixa para uma Terra tão velha. Então nós já citamos aqui e explicamos várias evidências. Agora essa, o afastamento da Lua. Já se conhece quanto é que ela se afasta da Terra por ano. Retrocedendo no tempo, não existiria Lua, não é? Afasta-se 3,5 centímetros da Terra, e o mais perto que ela poderia estar da Terra seria aquela distância ali, ó, 150 mil quilômetros, para possibilitar a manutenção da vida. Se ela se aproximasse mais do que aquilo, catástrofes, tufões, tempestades, temporais, acabariam com a vida na Terra, não seria possível, certo? Então, se multiplicar a velocidade do afastamento pela idade presumida, a Terra deveria estar muito mais distante da Terra do que está hoje. Se ela se afasta isso por ano, a Terra tem 4,6 bilhões de anos, a Lua tinha que estar por aqui assim mais ou menos. E ela está lá. Entendeu o raciocínio? Muito bem. Vamos para o próximo. Cadê você? Volta, bicho. Carbono 14. Nós vamos explicar um pouquinho como é que funciona o teste do carbono 14, com palavras não muito técnicas, mas é só para a gente saber que recentemente os cientistas têm encontrado carbono 14 em ossos de dinossauros. Isso é extremamente perturbador para a ciência, extremamente perturbador, porque o carbono 14 ele só é encontrado em organismos que já foram vivos ou estão vivos. Na realidade, a formação do carbono 14, ela ocorre na atmosfera por força dos raios cósmicos, né? E a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Quer dizer que a cada 5.730 anos, metade do carbono 14 se transforma em nitrogênio, tá certo? Ele vai perdendo radiação. O decaimento radioativo, a meia-vida do carbono 14 tem 5.730 anos. E a proporção de carbono 14 na atmosfera é muito pequena. De modo que, se um organismo tiver mais do que 40 mil anos, não existe mais carbono 14 nele. Se ele tiver mais do que... Esse teste só é válido para datar fósseis, cuja idade presumida é de no máximo 40 mil anos, 50 mil anos. E aí... os cientistas estão achando carbono 14 em ossos de dinossauros. O que é que isso indica? Que os dinossauros não são tão velhos como se presume na ciência. A ciência admite e acredita que homem e dinossauro não viveram na mesma época. Que o homem apareceu na Terra há cerca de 1 milhão de anos e os dinossauros foram extintos há 80 milhões de anos. Agora, se estamos encontrando carbono 14 em ossos de dinossauros, significa que eles foram extintos há 80 milhões de anos? Não, não existiria mais carbono 14 no osso, ele já tinha se transformado totalmente em nitrogênio. Segundo essas reações aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Então, o fato de encontrar carbono 14 em ossos de dinossauros aponta para a existência de uma Terra jovem. Então, uma equipe de pesquisadores mostrou o resultado de datação do carbono 14 em um encontro anual de geofísica em 2012, em Singapura. Então, usando múltiplas amostras de ossos a partir de 8 espécimes de dinossauro, todos deram resultado positivo para o carbono 14, com idades variando entre 22 mil e 39 mil anos, bem aproximado daquilo que é previsto pelos criacionistas, não é? Se estão encontrando carbono 14 em ossos de dinossauros, eles não são tão antigos assim, ok? E aí, os defensores da ideia de uma Terra jovem são fortalecidos, né? Porque
se tem carbono 14 em osso de dinossauro, na realidade ele não tem milhões de anos, e apenas milhares de anos. Mas aí entra um paradigma aí, meio complicado, né? Se os dinossauros não foram extintos há tanto tempo assim, eles estavam na Arca de Noé? O que é que vocês acham? Como é que Noé conseguiu colocar um dinossauro dentro da arca? Era só fazer assim, Rex, Tiranossauro Rex, por favor, na arca. E Deus ordenou Noé que colocasse um casal de cada espécime dentro da arca, não é? A propósito, realmente existiu o dilúvio? Foi total? Foi universal? Ou foi parcial? O que é que você acha disso? Dinossauros estavam na arca? Dinossauros conviveram com o homem? A ciência diz que não, não é? A ciência, aquela ciência que nós mostramos para vocês na primeira palestra, diz que não. Mas a Bíblia faz menção de dinossauros? Faz ou não faz? Faz, não é? A Bíblia faz menção de dinossauros, sim. Contempla o bimute, né? Contempla o bimute, que possui cauda como cedro. Algumas Bíblias traduzem essa passagem lá do livro de Jó como hipopótamo ou como elefante, né? Já viu a cauda do hipopótamo? Parece um cedro. Já viu a cauda do elefante? Parece um cedro. Não parece, aquilo ali era um dinossauro, tá certo? Então olha só, um sapo ser beijado por uma princesa e se transformar em príncipe é um conto de fadas. Agora, um suposto unicelular ao longo de bilhões de anos transformar-se em australopiteco e depois em Charles Darwin, isso sim é considerado ciência. A nossa ciência, ela está sendo influenciada pelo pensamento ateísta, pelo naturalismo científico, por hipóteses e suposições que não podem ser comprovadas, tá certo? Muito bem. E o criacionismo científico? Nós vimos o criacionismo bíblico, agora o criacionismo científico. Segundo esta proposta aqui, ó, segundo o criacionismo científico, Deus criou todas as coisas? O que é que você acha? Sim ou não? Criacionismo bíblico? Sim. Agora eu vou repetir a pergunta. Criacionismo científico. Tem como comprovar cientificamente a existência de Deus? Não tem. Não tem como comprovar cientificamente. Então, o criacionismo científico, ele não tem essa proposta. Deus criou todas as coisas, segundo o criacionismo científico? Não. Deus criou todas as coisas, segundo o criacionismo bíblico. De acordo com a Bíblia, Deus é o Criador. E a Bíblia vai descrever como é que é esse Criador. Fala sobre seus atributos. O criacionismo científico, não. O criacionismo científico, ele busca evidências, não é? Científicas, que existe um Criador. Essa é a tese central da teoria do design inteligente. A teoria do design inteligente, a teoria do projetista inteligente, é um tipo de criacionismo científico. E a proposta do criacionismo científico é que existe um arquiteto, um projetista, um agente que criou todas as coisas, o universo, os seres vivos. E não tem como provar, não tem como achar evidências que foi Deus, porque Deus não pode ser encontrado nas evidências científicas. Mas existem evidências que reforçam a ideia de um Criador. E a tese central do criacionismo científico é que existe um Criador. Quem é? Não sabemos. Embora eu saiba, é Deus. Mas você não pode sair por aí dizendo que o criacionismo científico admite que foi Deus. Por quê? Não tem como provar que Deus existe. A gente pode espernear, pode berrar, pode ler a Bíblia 24 horas, pode jejuar, pode dar o dízimo direitinho, mas não vai conseguir uma única prova de que Deus existe. Mas existem evidências na natureza que existe um Criador. Tá certo? Então, o criacionismo científico, ele baseia-se nas evidências, nas leis naturais, na lógica, nos testes científicos para demonstrar que o universo e a vida foram criados. Quando eu falo que a ciência não se baseia na metafísica, é porque ela se baseia naquilo que é físico.
naquilo que é palpável, naquilo que pode ser observado, naquilo que pode ser testado, experimentado, tá certo? A metafísica não, ela se baseia em suposições que extrapolam as coisas físicas, naturais. Então a proposta do criacionismo científico é buscar evidências nas leis naturais, na lógica e nos testes científicos para demonstrar que existe um projetista, um criador. Então, o criacionismo científico então busca as evidências. E essas evidências, elas estão em várias partes da natureza, né? De acordo com a teoria da evolução, na coluna geológica, tem alguma coisa errada aqui, não tem? Mamíferos, era para estar lá em cima. E aqui embaixo, peixe, depois anfíbio, réptil, ave, mamífero. Existem algumas colunas geológicas que demonstram um registro fóssil na sequência com que os evolucionistas explicam. Mas existem outros registros fósseis que estão fora da sequência, né? As evidências vão reforçar a tese do criacionismo científico. Então a pergunta é: processos naturais e leis da natureza teriam trazido à existência o universo e a vida com toda a sua complexidade? O que você acha? Processos puramente naturais, processos puramente físicos, teriam trazido à existência o universo e a vida? Ou o bolo lá que surgiu do caminhão capotando? Até onde nós sabemos, a resposta é não, não é? Não, até onde nós conhecemos, de forma nenhuma, certo? Quais são as propostas então do criacionismo científico? Todo o universo foi criado, do nada, completo, funcional e com uma idade aparentemente jovem, recente, milhares de anos. E não milhões de anos, como diz a ciência. Então, todas as formas de vida foram criadas sobrenaturalmente, completas, inteligentes, complexas, com base na sua diversidade, com a capacidade de adaptação limitada e de forma recente. Essa é a proposta do criacionismo científico, não é? E o criacionismo científico que nós estamos expondo aqui é chamado de TDI, ou Teoria do Design Inteligente. É a ideia de que certas características do universo dos seres vivos são melhor explicadas por uma causa inteligência, e não por um processo puramente direcionado de seleção natural. Então é uma teoria científica que propõe a coletar evidências de inteligência no comportamento da natureza. Modelo sofisticado, prático, com propostas testáveis laboratorialmente. Existe possibilidade de testar algumas das hipóteses. Nós vamos mostrar algumas das hipóteses aqui, ou os 3 pilares do criacionismo científico, defendido por esses autores aqui, alguns brasileiros, outros não são brasileiros, né? Todos eles com títulos de doutor, de pós-doutorado, não é? Então existe uma comunidade de pesquisadores, inclusive desses aqui que eu mostrei para vocês. Me empresta aqui o da Sixth Day. São 50 cientistas que defendem essa tese de que existe um projetista, existe um criador, existe alguém que planejou o universo, não é? Esse livro foi escrito para contrapor a ideia de Darwin. E aqui ele mostra a caixa preta de Darwin. Não tem a caixa preta do avião lá, quando ele cai? Ela mostra evidências do que causou a queda, né? Aqui é a caixa preta de Darwin. Eu sugiro que, se você interessa por esse assunto, adquira esse livro. Eu não ganho nada com a venda desses livros não, tá, irmãos? Mas é porque são livros bons, tá certo? Então, esses aí são defensores dessa teoria. E os pilares dessa teoria, teoria do design inteligente, não é? Pressupõe então a necessidade de um projetista inteligente para projetar a vida como ela é, né? Quando você olha para um relógio desse aí, existem várias partes funcionando nesse relógio, não é? Olha aí, existem diversas, como é que é o nome dessas estruturas assim, dentadas? Engrenagens, né? Diversas engrenagens. E aí você imagina que um negócio, uma máquina
simples dessa aí poderia ter surgido naturalmente? Processos naturais poderiam ter trazido à existência um relógio desse? Deixar essas peças aí, elas poderiam se juntar ao acaso naturalmente e originar um relógio? Sim ou não? A vida é muito mais complexa do que um relógio, não é? O funcionamento do corpo humano é infinitamente superior ao funcionamento de um relógio. Mas a teoria da evolução diz que ele poderia ter surgido naturalmente, né? Olha só, essas engrenagens já estavam presentes antes do homem inventar o relógio nas patas de um inseto. Essas engrenagens, utilizadas como modelo para fabricar o relógio, já estavam lá. Agora, para fabricar o relógio, a gente admite que teve que ter uma mente superior, inteligente, para organizar todas aquelas engrenagens e máquinas e botar ele para funcionar, não é? Mas no inseto, isso aqui, segundo a teoria da evolução, surgiu ao acaso, por processos puramente naturais. E é a teoria que é mais aceita no meio acadêmico hoje em dia, não é? Muito bem. Observe agora essa estrutura aqui, ó, no Monte Rushmore. Quando você olha para essa estrutura aí, estátuas de 4 presidentes dos Estados Unidos, né? Da esquerda para a direita ali, você consegue enxergar quem são eles? George Washington, não é? Da esquerda para a direita, George Washington, depois Thomas Jefferson, Roosevelt e Abraham Lincoln, não é? Somente, eu creio que todos vão concordar comigo, somente causas inteligentes são capazes de explicar como é que essas caricaturas apareceram aí, não é verdade? Isso aí não pode ter surgido naturalmente por processos erosivos, pode? Por degradação da rocha, ventos, raios, para desenhar o nariz, fazer um buraquinho ali, cair um raio ali na posição. Não tem possibilidade, não é verdade? Então qualquer pessoa que olha para esse monte aí, para o Monte Rushmore, já percebe que aquilo não pode ter sido criado aleatoriamente ou por processos erosivos. Existe aqui um trabalho de uma mente inteligente, existe um projeto para fazer surgir naquelas rochas as estruturas, né, do rosto desses ex-presidentes dos Estados Unidos. Ok? E a vida? Teria surgido também puramente por processos naturais, ou ela foi projetada? Não é? Observe essa outra imagem aqui agora, ó. Olha que beleza de design. Processos puramente naturais poderiam originar essa beleza de criatura? Com esse charme, com essa simetria, com essa genialidade? Acreditamos que não. Quando você olha para as penas do pavão, não existem cores nas penas do pavão. Cada penugem reflete os raios luminosos de modo a produzir essa visão magnífica das cores das penas do pavão. Isso aí é resultado de forças puramente naturais? Ou existe design nisso aí? Olha essa foto. Puramente processos naturais? Acreditamos que não. Romanos capítulo 1, versículo 20 fala: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem claramente e se veem pelas coisas que são criadas para que elas fiquem inexcusáveis. Certo? Bom, então esses são os 3 principais pilares do criacionismo científico. Primeiro, informação aperiódica e funcional. Segundo, anteevidência. E terceiro, complexidade irredutível. Alguém já ouviu falar de um desses 3 pilares ou dos 3? São 3 evidências científicas, eu vou mostrar para vocês, da existência de um design inteligente. Informação aperiódica e funcional, anteevidência e complexidade irredutível. Vamos à primeira. Informação aperiódica e funcional. Esse aqui é o nosso material genético, não é?
certo? Todos nós já ouvimos falar do DNA, não já? O DNA está presente no núcleo de todas as células do nosso corpo. Nós temos em cada uma de nossas células 46 moléculas de DNA. Em cada uma das células. Elas formam os cromossomos. Falta 10 minutos? Então deixa eu correr. 10 minutos. Olha aí o DNA. Vamos para frente. O tempo passou rápido demais. Eu acho que essa segunda hora passou mais rápido que a primeira. Passou mais rápido. Então vamos lá, rapidamente, pelo DNA. Nós ainda temos, deixa eu ver quantos slides falta aqui. Só 40. Vamos para frente. Não me assusta não, Bruno. Então dá tempo. Desculpa aí. Dá tempo. Olha só, dá tempo da gente falar um pouquinho mais sobre o DNA. Olha, o DNA ele é escrito com 4 letras, não é? Você lembra lá do ensino médio quais são essas 4 letras? Esse é o código genético. Adenina, guanina, citosina e timina. É só lembrar do Agnaldo Timóteo e Gal Costa, não é? O A liga com T, o C liga com G. Agnaldo Timóteo, Gal Costa. Esse é o DNA. E o gene é justamente essa sequência de bases nitrogenadas. A sequência de bases nitrogenadas, informação aperiódica e funcional. Essa sequência de bases, ela é responsável pela codificação de um aminoácido que vai entrar na formação de uma proteína. É pela característica das nossas proteínas que nós somos definidos. Se tem lá o código para produzir proteína azul no olho, o olho vai ser azul. Se tem no código genético o gene para produzir proteína escura, a cor do olho vai ser escuro. E o que forma a proteína são os aminoácidos. Vocês já ouviram falar disso, não já? Você come proteína, não é para incorporar a proteína, é para extrair da proteína os aminoácidos. O pessoal que é da academia, marombado, sabe que precisa de suplemento de aminoácido para aumentar a massa muscular, não é isso? Se vai produzir o cabelo, o gene vai codificar se a proteína que vai formar o cabelo, ela é amarela, azul não, azul é tinta. Ela é castanho, preto, loiro, não é? Vermelho, tudo é definido pela característica das nossas proteínas. E já se sabe, por exemplo, quais são as bases nitrogenadas que codificam cada aminoácido: alanina, valina, guanina, arginina, lisina, cisteína, asparagina, fenilalanina. Cada aminoácido tem um código genético. Entra aqui, esse aqui. E no código genético tem algumas trincas de bases que elas são responsáveis pela parada da síntese proteica. Eu ver se dá para ler aqui algum lugar que tem parada aí de síntese, stop, parada. Tem alguma trinca aqui que diz que é para parar de traduzir o código genético. Está muito pequeno aqui, a gente vai aumentando a idade e vai diminuindo a visão, não dá para ver. Mas no código genético tem trincas que especifica parada, certo? Informação aperiódica e funcional. Então a natureza está cheia de informações para o seu funcionamento. Desde um vírus até uma bactéria, um protozoário, um micoplasma, um fungo, uma briófita, uma pteridófita, um porífero, um selenterado, plateuminto, nematelminto, anelídeo, molusco, artrópode, equinoderme, peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero. Todo mundo tem DNA. E no DNA de todo mundo tem adenina, guanina, citosina e timina. E uracila. Uracila só no RNA. Aqui nós estamos falando do DNA. Tem uracila também, não é? Cocaína. Cocaína não tem não. Cocaína é só lá no... Não vamos citar o país não, porque pode discriminar, né? No Brasil tem também. Então vamos lá. A quantidade de informações escritas no genoma humano. O genoma humano tem 3,2 bilhões de pares de nucleotídeos. Isso foi descoberto com o projeto Genoma. 3,2 bilhões de pares de base. Agnaldo Timóteo, Gal Costa. E aí, imagina o seguinte, ó. Agora eu vou contar com a ajuda aqui dos engenheiros. Uma letra, ela pode ser identificada com 6 bits, tá certo? Uma letra pode ser identificada com 6 bits. 6,4 bilhões dividido por 6, nós vamos ter no DNA, então, escrito quantos bilhões de letras? 1 bilhão de letras aproximadamente, não é? 1 bilhão de letras. Raciocina aí. As palavras geralmente têm quantas letras? 6. Então veja onde eu quero chegar. 1 bilhão de letras dividido por 6 dá 166 milhões de palavras escritas no DNA.
Uma página de um livro tem geralmente 300 palavras, uma página. Então, vamos ver quantas palavras nós temos ali, ó. Aí você pega 166,6 milhões de palavras, divide por 300. Você vai ter quantas páginas? 555.553 páginas. Geralmente um livro tem quantas páginas? 300, 500, não é? Um livro, em média, tem 500 páginas. Então, você pega aquilo ali, ó, e divide por 500. Eu já fiz a conta aqui, não precisa você fazer aí. Deu quantos livros? 1.111 livros escritos no DNA humano. Em uma única célula sua tem informação compatível com 1.111 livros, em uma única célula. Informação aperiódica e funcional. Surgiu acaso isso aí? De forma nenhuma, né? Então, meus queridos, isso aí são as bases nitrogenadas que codificam os aminoácidos. Agora nós vamos para o DNA mitocondrial. Informação aperiódica e funcional também. Estudo da mitocôndria. Quem já ouviu falar da mitocôndria? Mitocôndria, todo mundo já ouviu falar. É uma organela que fica dentro da célula, que é responsável pela produção de energia. Na realidade, não é bem produção, liberação de energia durante a respiração celular. É uma organela que te dá força, que te dá energia, formando, sintetizando lá o ATP, não é? Aí, olha o que essa cientista brilhante descobriu. A mitocôndria está lá dentro da nossa célula, não é? E ela tem DNA próprio. E você sabe de quem que você recebe mitocôndria? Da mãe ou do pai? Da mãe ou do pai? Ou dos dois? Reconhece esse cidadão aqui? Esse é o espermatozoide, não é? Espermatozoide. Onde é que estão as mitocôndrias dele? Ali, ó, na base da cauda, não é? Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, isso aqui entra também ou entra só o corpo celular? Só a cabeça? Só a cabeça. A cauda não entra. É possível provar? Claro que é. Presta atenção aí que você vai ver. Ainda não entraram não, vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Olha lá, aquele ali está entrando. Está entrando. Olha lá, está entrando. E a cauda ficou do lado de fora. Durante a fecundação, a cauda não entra. Olha lá, ela do lado de fora lá. Ó. A cauda não entra, só o corpo celular. Então as mitocôndrias do pai, ninguém aí tem mitocôndria do pai. Todas as suas mitocôndrias vieram da sua mãe. Todas. Certo? Aí veja só, olha lá, mais uma vez mostrando que só entra a cabeça do espermatozoide. Não entra mais a cauda. E o DNA mitocondrial, então, eu já mostrei que ele vem exclusivamente da mãe, não é? Doutora Rebeca, do Departamento de Biologia da Califórnia, em Berkeley, realizou um experimento com o intuito de descobrir a origem da raça humana através das alterações do DNA mitocondrial. Ela calculou as alterações do DNA mitocondrial e chegou à conclusão que todos nós somos descendentes de uma única mulher. Eva. É a Eva mitocondrial. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Olha a ciência aí trazendo evidências. Então a mitocôndria a gente só recebe da mãe, do pai nada. Do pai a gente recebe outros genes. Então ela chegou à conclusão, ó, somos descendentes de uma única mulher. Lá em Gênesis 3:20 diz que Adão deu à sua mulher o nome Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Essa doutora aqui, junto com esse Lawrence aqui, descobriu que a mãe de todos os seres humanos teria vivido entre 6.000 e 6.500 anos atrás. Isso foi publicado numa revista científica, esse artigo, reforçando a ideia de que somos todos descendentes de uma única mulher. Informação aperiódica e funcional. Então, o estudo do DNA leva a reforçar a ideia, né? Devido às pequenas variações nesse material genético, chegou-se à conclusão que a primeira mulher teria surgido entre 6 a 6.500 anos atrás. Você pode dar glória a Deus? A ciência ajudando a fortalecer a nossa fé na existência da Eva, não é? Agora, qual era a cor da pele de Eva? Quem se arrisca? Negra, branca, morena, moreninha. Se nós estivéssemos na Europa, com certeza eles diriam que era branca, né? Não é isso? Observe aí então, tem duas hipóteses, não é? Quantos minutos nós temos? Mais 15?
17. Estamos quase caminhando para o final, só falta 30. Olha só, irmãos. Olha só, a nossa tese então é que Eva, ela era negra ou era branca? O que é que você acha? Negra. É uma Eva charmosa ali, da pele negra, não é? Não que a branca não seja charmosa também, não é? Nada contra nenhuma das cores. Mas é possível a gente descobrir qual era a cor da pele de Eva, analisando o DNA, os genes. Nós temos a seguinte tese, ó. Já se sabe que pessoas que têm a pele branca, clara, têm um certo conjunto de genes. Pessoas que têm a pele negra têm um outro conjunto de genes. Os meninos lá do ensino médio lembram-se disso, ó. Quem tem a pele clara, A minúsculo, A minúsculo, B minúsculo, B minúsculo. Se coloriu um pouquinho a pele, entrou um A maiúsculo lá, ó, ou um B maiúsculo. Quem é mulato médio tem 2 letras maiúsculas e 2 minúsculas. As letras correspondem aos genes, não é? Quem é mulato escuro tem 3 letras maiúsculas e 1 minúscula no gene, não é? Pode ser essas 2 combinações aqui. E quem tem a pele negra? Tudo maiúsculo, certo? Quando se faz o cruzamento, quando 2 indivíduos que têm pele mulato médio vão se casar e ter uma criança, acompanha comigo aqui, supondo que o código genético deles seja esse aqui, ó, Azão, Azim, Bezão, Bezim. O cruzamento de Azão, Azim com Bezão, Bezim pode originar os seguintes filhos, 16 possibilidades. Esse indivíduo aqui vai produzir 4 tipos diferentes de gameta. A mulher, 4 tipos diferentes de gameta. Combinando essas letras ou esses gametas ao acaso, 16 possibilidades de cor de pele que pode sair. Pode sair negro e pode sair branco. Então esse negro aqui vai ter os genes Azão, Azão, Bezão, Bezão. E esse branco? Azim, Azim, Bezim, Bezim, não é? Então, sendo Adão e Eva mulato médio, eles poderiam ter originado filhos com toda e qualquer coloração de pele. Então, qual era a cor da pele de Adão e Eva? Mulato médio. Olha aí a ciência explicando a cor da pele de Adão e Eva. Mulato médio. Ele não era nem negro e nem branco, ele era mulato médio. Porque o mulato médio pode originar qualquer tonalidade de pele que nós encontramos aqui. Ó. Você pode dar glória a Deus pela ciência? Glória a Deus. Amém. Não é? Olha a ciência respondendo aí a cor da pele de Adão. Certo? Muito bem. Eu, como disse no início, esses slides vão estar disponibilizados para quem quiser. Depois, não importa qual é a cor da sua pele, é óbvio, né? Tá certo? Somos todos iguais. Não importa qual é a cor da sua pele, a alma é branca. Ih, já estou discriminando, não é? Claro que não. A alma não tem cor, é metafísico, é imaterial, não é isso? É imaterial. Muito bem, vamos para o próximo ali. Já mostrando agora um outro pilar da teoria do design inteligente, antevidência. O que é que significa isso? Problemas poderiam acontecer e poderiam tornar a vida incompatível. Então, já existem soluções antes mesmo dos problemas acontecerem. Isso se chama antevidência. Por exemplo, depois que entra um espermatozoide no óvulo, forma-se a membrana de fecundação que inibe a entrada de qualquer um outro. Poderia ter entrado 2 espermatozoides? Não poderia. Ah, mas e quando tem gêmeos? Não é porque entram 2 espermatozoides. É quando o óvulo se parte em 2 e separa a membrana. Só entra um espermatozoide. Só pode entrar um, senão bagunça o código genético. Tem 23 moléculas de DNA no espermatozoide, 23 moléculas de DNA no óvulo. Quando os 2 se juntam, forma o ovo ou zigoto com 46. Quando surge um organismo com 1 a mais ou 1 a menos, dá problema. Vocês já ouviram falar na síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Edwards, síndrome de Catal? É por acréscimo ou perda de cromossomo. Não pode ter mais de um. São erros do processo de fecundação, geralmente influenciado por comida, por bebida, por cigarro, por idade tardia de concepção, tá certo? Vamos para frente. Antevidência é a possibilidade de surgimento de explicações
para determinado problema antes deles acontecerem, devido ao constante peso em cima e esforço em cima da coluna. Entre os ossos já tem umas borrachinhas lá para evitar o desgaste, antevidência, certo? Então existem diversos projetos de antevidência. Aquaporinas, que são proteínas que permitem a passagem de água, mas não permite a passagem de outros elementos químicos, são proteínas na membrana das células. O código genético tem código de início, código de fim de transcrição da proteína, de produção da proteína. A respiração aeróbica, vocês sabem, por exemplo, para que serve o oxigênio que você respira todo momento, todo dia, dormindo, acordado? Para que serve o oxigênio? Para quê? Para viver. E se não tivesse oxigênio? Morre. O oxigênio vai lá e combina com os hidrogênios, que são resultantes do metabolismo da célula, para não deixar a célula entrar em acidose e apodrecer, como acontece com o cadáver. Antevidência. Deus proporcionou o teor correto de oxigênio no ar para nos livrar de uma morte súbita. Isso é antevidência. Fímbrias na tuba uterina, quando a mulher ovula, como é que as fímbrias direcionam o óvulo para a entrada do colo uterino para se encontrar com o espermatozoide? Elas poderiam estar vibrando no sentido oposto, nunca ia ter concepção. Antevidência. Diferenciação celular, ativação e supressão de genes. Cada célula tem os mesmos genes, mas eles não estão ativos em todos os tecidos. Para produzir fígado, só vai ativar aquele gene. Para produzir rim, só ativa aquele gene. Tudo isso nós chamamos de antevidência. Tá certo? Muito bem, vamos para frente. E o terceiro pilar, que a gente já conclui essa palestra com o terceiro pilar, é a complexidade irredutível. O que é que significa isso? A vida precisa ter um mínimo de partes, como essa ratoeira aí, por exemplo. Certo? Essa história da ratoeira está bem descrita aqui no livro de Michael Behe. Se tirar um desses elementos aqui, ela vai conseguir capturar o rato? Não vai. Olha aí, quais são os elementos que tem na ratoeira. Tudo isso aí. A falta de um deles, se qualquer desses componentes da ratoeira for retirado, ela não consegue capturar o rato. Você sabe que bicho que é isso aí? Bactéria. Nunca vi. Tem razão, ela é microscópica, não dá para ver. Mas ela tem um rabinho lá, tem uma cauda. E essa cauda permite ela ir para frente e para trás. Olha de que é feita essa cauda. Parece um motor. Tem vários componentes na cauda. Tem o flagelo, que é chamado de cauda também, né? Olha, vários componentes na cauda da bactéria. Olha aí funcionando. A teoria da evolução diz que todos esses 31 objetos que fazem parte do rotor da cauda, do flagelo, do espermatozoide, da cauda de uma bactéria, surgiu por processos puramente naturais. A ausência de um deles não permite que ele funcione. Aí está nomeando. Isso aqui é uma foto do microscópio eletrônico do flagelo da cauda de uma bactéria. Tem várias partes. Se uma dessas estiver faltando, não funciona. Só que a teoria da evolução diz que isso surgiu por processos puramente naturais e alterações sucessivas até originar a caudinha do bicho. Tá certo? Vamos para frente, estamos acabando. Ó, o olho. O olho humano. Enquanto você dá uma olhadinha no olho humano aí, ele dá uma olhada para você. Deixa eu ler um pedacinho aqui para encerrar do livro do Michael Behe. Segura aqui, Bruno, por favor. Que é um escritor bioquímico. Ele começa explicando como é que funciona o olho humano. Darwin diz que ele surgiu por processos puramente naturais, né? Quando a luz atinge a retina, um fóton interage com uma molécula denominada 11-cis-retinal, que se rearranja em um picosegundo e se transforma em transretinal. A mudança dessa molécula na retina força a mudança de uma outra proteína chamada rodopsina, a qual a retina está fortemente ligada. A metamorfose dessa proteína altera o seu comportamento, nesse momento denominada meta-rodopsina 2, e a proteína cola-se em outra proteína chamada transducina, que antes de transformar-se em meta-rodopsina 2, a transducina liga-se fortemente a uma pequena molécula chamada GDP. O GDP se liga a outra molécula chamada GTP, e o GTP liga-se a uma outra fosfodiesterase localizada na membrana interna,
E essa fosfodiesterase adquire a capacidade de cortar uma molécula chamada CGMP, e essa fosfodiesterase, ela estimula a abertura de canais de sódio, o sódio entra, e quando o sódio entra, deflagra uma corrente elétrica que leva o estímulo da visão até o cérebro através do nervo óptico. Processos puramente naturais poderiam originar a visão? A falta de um desses componentes possibilita a visão? Também não. Então, não existe possibilidade de processos puramente naturais originar essa coisa maravilhosa que é a visão. Amém? Darwin deu um tiro no pé. Ele disse o seguinte, ó: se pudesse ser demonstrado que qualquer órgão complexo existisse e que não poderia ter surgido por pequenas modificações, a minha teoria cairia por terra. Então caiu. Caiu realmente, né? Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos guarde, nos conceda mais fé, não é? Eu queria que abrisse só a terceira palestra para ver o assunto que nós vamos tratar na terceira palestra, e já estou encerrando. Enquanto ele abre lá, a palavra está com o irmão aqui. E aí, gente, estamos caminhando para a nossa terceira fase aí. Agora vamos ter nosso café, tá? 15 minutinhos. E... achou? É isso aí, pastor? É, né? Tá bom. Eu vou abrir para uma pergunta, tá? Então já levanta a mão aí. Uma perguntinha só, tá bom? Muito bem. Olha só, o assunto que nós vamos tratar... Aliás, isso aqui... Passa mais um. Isso aqui é o que nós já vimos, né? Olha lá, ó. Criacionismo religioso, científico, design inteligente, criação da Terra recente. O que nós vamos ver na próxima palestra parte de uma crítica à teoria da evolução, e a gente vai tratar de processos que permitem considerar essa teoria como uma inverdade, analisando princípios bíblicos também e princípios biológicos. Tá certo? Vamos falar de fósseis, detalhar melhor o método do carbono 14 e outros métodos também, falar da formação de combustíveis fósseis, de petróleo, etc e tal. Tá bom? A gente recebeu algumas perguntas no WhatsApp lá, eu vou deixar para depois, mas alguém tem uma pergunta agora? Não? Tem, Adalvo? Só um segundinho. Peraí. Deixa ele levar o microfone aí para... Acabamos de ouvir aí há uns dias atrás que nasceu uma criança que está com DNA de 2 pais. Como que é possível isso? Toda criança precisa do DNA de 2 pessoas, do pai e da mãe. Mas acho que a ideia, pastor, é que receberam de 2 homens, né? De 3 pessoas? 3 pessoas. Existem diversas situações que pode gerar essa criança, não é? Ah, irmãos gêmeos. Existem 2 possibilidades para gêmeos. Os gêmeos univitelinos, que são idênticos, mesmo código genético, e gêmeos fraternos. Cada um tem um código genético. Os gêmeos fraternos podem ser do mesmo sexo ou podem ser de sexo diferente. Eu não vi a reportagem. Eu não conheço detalhes da reportagem. Eu não saberia, sinceramente, explicar para a senhora qual é a razão. Com certeza tem uma explicação científica. Se depois a senhora me enviar essa reportagem, eu darei uma explicação científica para isso. Agora, é possível fazer inserção de genes em um gameta? É possível. É possível, já existe técnica para isso, para inserir um segmento de um gene no espermatozoide. Que é possível, é. Agora eu não sei como foi feito, então eu não posso explicar para a senhora. Eu precisava saber o que aconteceu lá. Mas que existe possibilidade, existe. Por processos naturais, de forma nenhuma. Por processos naturais, não. Tá bom? Só uma última perguntinha da irmã Cris e a gente vai pro café, tá? Esse caso falou que os 2 tinham a mesma digital. Eu não sei se Pois tem é. história aí. 2 gêmeos univitelinos com a mesma digital também é impossível. Não existe um único caso conhecido da ciência, porque a impressão digital, ela se forma com a manipulação dos objetos. Mesmo nos gêmeos univitelinos, as digitais são diferentes. O código genético é o mesmo.
E nem sempre a cara deles vai ser a mesma. Pega um gêmeo vitelino, cria na África, lá em Angola. Pega outro e cria aqui no Brasil ou na Europa. Depois de 20 anos, eles serão completamente idênticos? Não, muito menos as digitais. Tá? Isso é Tudo conversa. bem? Respondida a pergunta, vamos para o nosso intervalo aí, tudo bem? Obrigado, irmãos. Até daqui a pouco.